Bora lá então começar a nossa primeira leitura do primeiro capítulo. Mude suas palavras, mude sua vida, de Joyce Meyer. E entenda o poder de cada palavra que você diz. Palavras podem envenenar, palavras podem curar. Palavras iniciam e travam guerras, mas também firmam acordos de paz. Palavras levam os homens aos pináculos do bem e podem mergulhá-los na profundeza do mal. Introdução. A maioria de nós não percebe o quanto as palavras são poderosas e o enorme impacto que exercem sobre nossas vidas. Pense nisso. Até mesmo 2 sílabas simples, dadá, são poderosas o bastante para fazer um homem adulto chorar quando são pronunciadas pela primeira vez do seu bebê. Creio que as palavras contêm um poder tremendo. Pode ser um poder positivo e construtivo, ou um poder negativo e destrutivo. Em Gênesis, lemos que Deus usou palavras para criar o mundo em que vivemos. A Bíblia diz que Provérbios 18:21, que o poder da vida e da morte está na língua. Essa é uma afirmação impressionante sobre a qual deveríamos refletir com seriedade. Cada vez que pronunciamos palavras, estamos declarando vida ou morte àqueles que nos ouvem e a nós mesmos. Por essa razão, precisamos ser cautelosos com relação às palavras que dizemos. Nossa boca expressa o que queremos, pensamos e sentimos, portanto, revela muito a respeito daquele que fala. Podemos aprender muito sobre nós mesmos, simplesmente ouvindo o que dizemos. Mateus 12:34-35 diz que a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Nossas palavras são resultado dos pensamentos e da atitude que cultivamos dentro de nós. Pode-se dizer que as nossas palavras representam uma tela de cinema que revela o que pensamos e atitudes internas que temos. Creio que as nossas palavras podem fazer com que sintamos mais felizes ou menos felizes. Podem afetar as respostas às nossas orações e ter um efeito positivo ou negativo sobre o nosso futuro. Deveríamos prestar muita atenção no que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre o poder das nossas palavras. Quando uma pessoa está insatisfeita com sua vida, há algo sensato a se fazer. É um levantamento das palavras que têm saído de seus lábios. Deus tem um bom plano para cada um de nós, mas isso não acontecerá automaticamente sem a nossa cooperação. Somos parceiros de Deus nesta vida e Ele quer que estejamos de acordo com o que Ele diz sobre nós na sua palavra. Ao ler este livro, creio que você passará a perceber que mudando suas palavras, você poderá mudar sua vida. Capítulo 1. O impacto das palavras. Therese era uma excelente funcionária, amiga e colega. Todos no escritório a amavam, desde seus patrões até a faxineira. Ela sempre tinha uma palavra gentil para todos. Uma de suas maiores qualidades era uma incrível capacidade de ajudar as pessoas a se sentirem bem com elas mesmas. Ela podia fazer alguém cujos sentimentos foram feridos se sentir como se fosse a melhor coisa na terra desde a invenção do pão em fatias. Podia fazer com que uma colega insegura se sentisse um gênio. Seu senso de humor sempre elevava o humor dos outros e os fazia rir, ainda que estivessem entediados ou infelizes. E não era só isso. Ela era inteligente, muito inteligente. Durante seus 5 anos naquele emprego, Therese recebeu 3 promoções e seu chefe havia lhe dito recentemente que ela estava caminhando a passos largos para uma posição administrativa.
Se as coisas continuassem indo assim, ela podia até chegar à vice-presidência, dentro de apenas alguns anos. Certa noite, enquanto trabalhava até mais tarde em um projeto, ela descobriu que seu chefe havia feito uma escolha ruim de palavras em um discurso que havia escrito e pedido a ela para revisar. Ele havia incluído uma brincadeira tola que alguns poderiam considerar ofensiva. Terese pegou o telefone para enviar uma mensagem de voz para ele dizendo o que ela pensava. Que ideia foi essa, chefe? Disse ela. Você não sabe que o diretor-geral detestará essa piada? Ele não tem senso de humor. Infelizmente, em vez de enviar a mensagem de voz para seu chefe, Terese inadvertidamente pressionou o botão que enviou a mensagem de voz para todos os funcionários da companhia. Na manhã seguinte, o circo estava armado. Embora Terese não tenha sido demitida, ela não conseguiu aquela posição, nem a seguinte. O apertar de um botão havia selado o futuro dela naquela empresa. Esse é um caso extremo, mas há muitos incidentes hoje com consequências muito maiores. As crianças não implicam mais umas com as outras, elas praticam bullying. E o bullying não é uma exceção entre os alunos, é a norma. Não acontece apenas na escola ou no parque, acontece na internet também. Na verdade, uma nova palavra entrou no nosso vocabulário, o cyberbullying, ou o bullying cibernético. O Facebook é hoje muitas vezes usado como uma arma. Nunca na história do mundo as palavras foram tão baratas, rápidas, irrevogáveis e virais. Através dos telefones celulares e da internet, temos hoje mensagens de textos, e-mails, mensagens instantâneas, bloggers, Facebook, Twitter e YouTube. Além disso, temos o rádio, a televisão e a mídia impressa. As palavras estão viajando pela atmosfera como nunca antes. Desde junho de 2010, 77,2% de todos os norte-americanos utilizavam a internet. 267 milhões de pessoas. Um quarto da população mundial está online. 41% de todos os norte-americanos mantêm ativamente uma página do perfil do Facebook, o que gera 1 bilhão de publicações de conteúdos todos os dias. O número de norte-americanos que conhecem o Twitter explodiu de 5% em 2008 para 87% em 2010. E à altura, os números são ainda maiores em 2010. Mais de 17 milhões de norte-americanos usavam o Twitter e a média de postagens por dia somente nos Estados Unidos era de 15,5 milhões. Obviamente, existem bons usos para todas essas formas de comunicação. Entretanto, há muitas consequências perturbadoras, incluindo o bullying online, que leva adolescentes ao suicídio, o roubo de identidade, o risco da segurança de crianças, o vício em pornografia e a destruição de carreiras. Candidatos perdem vaga de emprego e em consequência do mau comportamento. Exibido no Facebook, funcionários enviam e-mails desavisados sem pensar. Pessoas destroem relacionamentos digitando seu pensamento mais secretos em e-mails e depois pressionando enviar, antes de perceberem o quanto a mensagem era reveladora. Por causa da quantidade de informação disponível nos dias de hoje, simplesmente não existe mais privacidade. Infelizmente, qualquer um pode dizer qualquer coisa sobre alguém, quer seja verdade ou não. E lá está a informação, flutuando no ciberespaço, esperando simplesmente que alguém a acesse. A reputação das pessoas é destruída pelo que é dito pelos outros, ainda que essas palavras não tenham qualquer vestígio de verdade.
Poderíamos dizer que estamos passando por uma explosão de palavras e ainda veremos os danos causados por ela. A não ser que a pessoa aprenda o poder das palavras e se comprometam a usá-las de acordo com o padrão estabelecido por Deus. Engolimos nossas palavras. Estou certa de que você já ouviu alguém dizer: você vai engolir o que você disse. Isso pode parecer uma simples frase para nós, mas a verdade é que, de fato, engolimos nossas palavras. O que dizemos afeta não apenas os outros, mas também a nós. As palavras são maravilhosas quando usadas de maneira adequada. Podem encorajar, edificar e dar confiança a quem ouve. Uma palavra certa, dita na hora certa, pode realmente transformar a vida de alguém. O homem tem a alegria de dar uma resposta adequada e a palavra dita na hora certa. Quão boa ela é? Provérbios 15, 23. Podemos literalmente fazer com que os sintamos mais felizes e satisfeitos dizendo as palavras certas. Também podemos nos angustiar falando desnecessariamente sobre os nossos problemas ou sobre as coisas que nos magoam em nossos relacionamentos. Há pouco tempo, me decepcionei com alguém que considerava ser uma amiga próxima e percebi que todas as vezes que eu falava sobre aquilo, eu tinha dificuldade em tirar o assunto da minha mente durante o restante do dia. Por fim, percebi que se quisesse superar o assunto, eu teria de parar de reviver a história mental e verbalmente, vez após vez. As pessoas ficavam me perguntando sobre a situação, porque estavam genuinamente preocupadas, mas finalmente entendi o que eu precisava responder. É melhor para mim simplesmente não falar sobre esse assunto. As palavras que saem da nossa boca também entram nos nossos ouvidos, assim como nos ouvidos das outras pessoas, e então ecoam no fundo da nossa alma, onde produzem alegria ou tristeza, paz ou angústia. Dependendo do tipo de palavras que dizemos, nossas palavras podem até mesmo oprimir o nosso espírito. Deus deseja que nosso espírito seja leve e livre, para que possa solucionar adequadamente e não pesado e oprimido. Quando entendemos o poder das palavras e percebemos que podemos escolher o que pensamos e dizemos, nossas vidas podem ser transformadas. Nossas palavras não são impostas, são formuladas nos nossos pensamentos e depois nós as pronunciamos. Podemos aprender a escolher nossos pensamentos, a resistir aos que são maus e a pensar naqueles que são bons, saudáveis e corretos. Onde a mente vai, o homem vai atrás. Também poderíamos dizer que onde a mente vai, a boca vai atrás. Você nem sequer precisa estar falando com alguém para se sentir mais feliz, graças às suas palavras. Mera confissão de coisas boas é suficiente para deixá-lo mais animado. Escrevi muitas coisas sobre o poder de confessar as palavras de Deus em voz alta. E continuarei a fazer isso, porque essa foi uma das coisas mais úteis que fiz em minha vida. Quando se levantar pela manhã, se houver algo que você precisa fazer naquele dia e que está muito animado para realizar, você pode dizer: detesto esse dia, ou você pode dizer: Deus me dará forças hoje para fazer tudo o que for preciso fazer e para fazê-lo com alegria. Qual dessas duas afirmações você acha que o prepararia melhor para o dia? A língua serena e a árvore de vida, diz Provérbios 15, 4. De acordo com a Bíblia, Deus nos deu filhos, uma nova natureza, por meio da qual somos ensinados a renovar diariamente nossa mente e nossa atitude. Ter uma
perspectiva positiva de vida e dizer palavras positivas são duas das coisas mais benéficas que podemos fazer por nós mesmos. Cada um se farta do bem pelo fruto da sua boca. Provérbios 12, 14. Do fruto da boca do homem comerá o bem. Provérbios 13, 2. O ser moral do homem se fartará do fruto da sua boca e da consequência de suas palavras. Ele se satisfará, quer seja bom ou mal. Provérbios 18, 20. Portanto, escolha seu alimento cuidadosamente. Qualquer pessoa que queira ser saudável deve escolher cuidadosamente alimentos de qualidade que lhe forneçam uma boa nutrição. Se quisermos ser saudáveis na alma e no espírito, também devemos escolher ingerir palavras que nos edificam e aumentam nossa paz e alegria. Como vimos, engolimos nossas palavras e podemos dizer sem medo de errar que elas são alimentos para nossas almas. O mundo está cheio de más notícias. Ligue a TV e em qualquer canal de notícias ou compre qualquer jornal ou revista e você encontrará milhares de relatos de assassinatos, roubos, guerras, fome e de todo tipo de eventos terríveis e trágicos. Embora essas coisas prevaleçam no mundo de hoje, realmente desejo de todo o meu coração que tivéssemos alguns canais e jornais de boas notícias. Creio que existe muitas coisas boas acontecendo no mundo e provavelmente há mais bem do que mal. Mas o mal está sendo proclamado de uma maneira que muitas vezes parecemos estar sendo massacrados. Embora desejamos saber o que está acontecendo no mundo, não deveríamos ter uma dieta constante de más notícias. Mas deveríamos escolher ler, assistir e falar sobre coisas boas. Felizmente, não temos de esperar que outra pessoa nos coloque para cima. Podemos fazer isso com nossas próprias palavras, através daquilo que escolhemos falar. Recentemente, entrei em uma sala e ouvi um grupo de pessoas falando sobre diversos negócios que haviam recentemente decretado falência. Então, elas mencionaram outros dois que tinham ouvido a dizer que estavam prestes a decretar falência. Senti um peso sombrio na atmosfera. Por isso eu disse: bem, Deus não está falido e Ele está no nosso lado. Imediatamente, a atmosfera mudou e todos concordaram comigo. Não estou sugerindo de modo algum que neguemos a realidade, mas podemos escolher o que queremos falar. Se não estamos ajudando-os a nós mesmos ou qualquer outra pessoa, repetindo todas as coisas ruins que acontecem no mundo, então por que elas devem ser o tema das nossas conversas? Entendo que precisamos falar, até certo ponto, sobre como as coisas andam no mundo. Queremos estar bem informados acerca de que está acontecendo. Não há sabedoria em ser ignorante, nem em ser apanhado de surpresa, mas falar excessivamente sobre isso ou sem qualquer propósito irá apenas criar uma atmosfera sombria que não agradará a ninguém. Pensando naquilo que você diz. Falamos muito e muitas vezes não prestamos atenção no que estamos dizendo e pensamos com menos seriedade ainda no impacto das nossas palavras. Quero encorajá-lo a reservar algum tempo para pensar nos tipos de coisas sobre as quais você costuma falar. Que tipo de conversa você gosta de ter? E de que tipo de conversas você participa? Se formos sinceros com nós mesmos, podemos descobrir que uma boa parte do nosso mau humor está ligada diretamente às nossas conversas. Até alguns dos nossos problemas podem estar ligados às más escolhas feitas por nós em relação ao que dizemos. À medida que avançarmos neste livro, você aprenderá que as palavras têm tanto poder que são capazes de criar situações em nossa vida. Por exemplo, se um homem diz continuamente, não consigo controlar meu apetite, ele acreditará que realmente não pode e, portanto, não o controlará. Se uma mulher diz,
nunca terei dinheiro, nem nada de valor. Ela pode acabar vivendo em um padrão muito abaixo daquele que Deus deseja, simplesmente porque ela nem sequer tentou melhorar. Acreditamos mais do que dizemos, do que no que qualquer outra pessoa nos diz. Isso é muito importante, de modo que quero repeti-lo. Você acredita no que diz mais do que acredita no que os outros lhe dizem. Pense nisso. Quando alguém o elogia e você está usando o vestido do qual não gosta muito e seu cabelo não está muito bom naquele dia, você acredita nisso? Ou você acredita naquela vozinha sutil dentro de você que diz: ela está apenas sendo gentil, porque você não está bem assim hoje. Está péssima. Se dissermos algo muitas vezes seguida, silenciosamente, no nosso coração ou verbalmente, acreditamos nisso, quer seja verdade ou não. E a Bíblia nos ensina que recebemos aquilo que cremos. Todas as promessas de Deus são recebidas quando cremos nela. Na verdade, crer significa receber, e receber significa crer. Crer e receber são como irmãos siameses. Os dois não podem ser separados. O que acreditamos se torna nossa realidade. Dedicar um pouco de tempo no final de cada dia e pensar sobre o que falamos ao longo dele é um ótimo exercício. Com certeza, todas as vezes que nos sentimos um pouco aborrecidos, deveríamos nos perguntar imediatamente sobre o que tenho falado. Nossas palavras não causam todos os nossos problemas, mas causam uma boa parte deles, e deveríamos dar a elas muita atenção quando procuramos respostas para os problemas que enfrentamos. Todos nós temos desafios na vida, mas podemos torná-los melhores ou piores, dependendo da maneira como falamos sobre eles. Que tipo de conversa você tem ao redor da mesa de almoço, no trabalho? E enquanto está indo para o escritório com um ou mais colegas de trabalho? E quando está conversando com os amigos em uma reunião social? Por que não decidir a cada dia antes mesmo de sair de casa que você só irá falar sobre coisas que o beneficiem e todos os que estiverem ouvindo? Considerando que temos o poder de tornar nosso dia melhor, seria uma grande tolice se não fizéssemos. Deixe-me dizer claramente que não acredito que possamos mudar todas as circunstâncias ao nosso redor e transformá-las em algo agradável, fazendo confissões positivas. Mas realmente acredito que muitas delas mudarão de acordo com a vontade de Deus. Quero apenas ensiná-lo a estar em concordância com Deus e a aprender a dizer o que Ele diz. Por exemplo, Deus nunca diria: não consigo lidar com essa situação. É difícil demais, eu vou desistir. Talvez nesse momento você esteja pensando bem. É óbvio que Deus não diria isso. E por que você diz então? Deus está no controle e nós não. Entretanto, podemos cooperar com a sua vontade ou impedi-la, concordando ou discordando da sua palavra. Uma coisa é certa: falar negativamente pode lhe fazer mal, mas falar positivamente nunca fará isso. Então, por que não escolher ser positivo e ver o que acontece? A semeadura e a colheita. Na Bíblia, aprendemos o princípio da semeadura e da colheita. Começando em Gênesis, Deus nos ensina que enquanto a terra existir, haverá semeadura e colheita. Podemos facilmente entender que, ao plantar uma semente, o agricultor espera colher algo, mas precisamos entender melhor o que vou chamar aqui de a semente espiritual. Podemos ver uma semente de tomate com nossos olhos e entender o processo que envolve plantar e esperar uma colheita de tomates. Não podemos ver atitudes, pensamentos ou palavras, mas também são sementes que atuam na dimensão espiritual.
abre parênteses, invisível, fecha parênteses. E também produzem uma colheita com base no que foi plantado. Se uma pessoa semeia continuamente pensamentos, atitudes e palavras negativas, ela produzirá muitos resultados negativos em sua vida. Do mesmo modo, se ela semeia pensamentos e atitudes e palavras positivas e cheias de vida, verá resultados bons e positivos. Jesus disse que as suas palavras são espírito e vida. Abre parênteses, ver João 6:63, fecha parênteses. Como já disse, nossas palavras nos afetam assim como afetam aquele que as ouvem. Elas tocam nossa alma, o nosso espírito e podem produzir uma colheita no nosso corpo físico. Por exemplo, se alguém me dissesse algo extremamente detestável e maldoso, isso afetaria minhas emoções e minha mente, o que por sua vez poderia se transformar em uma tristeza, que poderia transparecer na minha fisionomia. Do mesmo modo, se alguém me diz algo edificante e encorajador, isso afeta a minha mente e minhas emoções de forma positiva, colocando um sorriso no meu rosto. E muitas vezes posso sentir um fluxo extra de energia percorrendo pelo meu corpo. Somos energizados por palavras positivas e enfraquecidos por palavras negativas. As palavras podem nos deixar irados ou podem nos acalmar. Portanto, elas certamente têm poder. Um conferencista estava falando sobre o poder do pensamento positivo e o poder das palavras. Um dos membros da plateia ergueu a mão e disse: "Não é dizer boa sorte, boa sorte, boa sorte, que vai fazer com que eu me sinta melhor. Nem dizer má sorte, má sorte, má sorte, que vai fazer com que eu me sinta pior. São apenas palavras que não têm poder algum em si mesmas." O conferencista respondeu: "Cale a boca, seu tolo. Você não entende nada desse assunto." O homem ficou perplexo. Seu rosto ficou vermelho e ele foi tentado a responder abre aspas, como se fosse um palavrão, fecha aspas, algo que não posso dizer nesse livro. O conferencista ergueu a mão. "Por favor, perdoe-me. Não tive a intenção de ofendê-lo. Por favor, aceite minhas desculpas sinceras." O homem acalmou-se. Algumas pessoas no salão murmuravam. Outras sacudiam as pernas nervosadamente. O conferencista disse: "Aí está a resposta à pergunta que o Senhor me fez. Algumas poucas palavras o deixam furioso. Outras palavras o acalmarão. Agora o Senhor entende o poder das palavras? Gostaria que você refletisse com seriedade na seguinte passagem da Bíblia, pois ela também nos mostra o poder das palavras. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar sementes ao semeador e pão aos que comem, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará com que me apraz e prosperará naquilo que eu designei." Isaías 55, 10, 11. Palavra de Deus nos ensina um princípio muito importante. Assim como a semente natural gera uma colheita, a palavra de Deus também faz o mesmo. Quando ele declara, ou quando nós, como seus filhos, a declaramos, vemos um resultado baseado no tipo de semente que plantamos. Em suma, se fala sobre escassez, doença, coisas com as quais estou irritado,
e sobre problemas na maior parte do tempo, então as sementes de palavras que estou semeando, na verdade, produzirão uma colheita de coisas idênticas a essas. Por outro lado, se optar por falar sobre provisão, saúde, perdão, a bondade e a fidelidade de Deus, estarei plantando sementes que produzirão uma boa colheita, de acordo com a semente que estou semeando com minhas palavras. Um agricultor não planta uma semente de tomate e espera colher brócolis. Por isso, não deveríamos plantar sementes de palavras ruins e esperar ter uma boa colheita. A partir do momento em que entendamos esse princípio e passemos a agir de acordo com ele, poderemos mudar nossas palavras e, por conseguinte, nossas vidas. Quero encerrar este capítulo com uma história que nunca me esquecerei, contada por um amigo meu. Um dia, quando era calouro no ensino médio, vi um garoto da minha turma andando para casa depois da escola. Seu nome era Kyle. Parecia que ele estava carregando todos os seus livros. Pensei comigo mesmo, por que alguém levaria todos os seus livros para casa em plena sexta-feira? Ele deve ser um nerd. Eu havia planejado um fim de semana incrível. Abre parênteses. Festas e um jogo de futebol com os meus amigos no sábado à tarde. Fecha parênteses. Então, escolhi os ombros e segui em frente. Enquanto caminhava, vi um grupo de garotos correndo na direção dele. Correram até ele, derrubando todos os livros que estava segurando e fazendo-o tropeçar caindo no chão. Seus óculos saíram voando e vi quando caíram na grama, a cerca de 3 metros de distância. Ele olhou para cima e viu uma tristeza enorme nos seus olhos. Meu coração voltou-se para ele. Então corri até ele, enquanto ele engatinhava procurando seus óculos, e vi uma lágrima em seus olhos. Quando lhe entreguei os óculos, eu disse: aqueles garotos são os otários. Eles definitivamente deveriam arrumar o que fazer. Ele olhou para mim e disse: ei, obrigado. Havia um grande sorriso no seu rosto. Era um daqueles sorrisos que demonstram uma verdadeira gratidão. Ajudei-o a recolher os livros e perguntei-lhe onde morava. Descobri que ele morava perto de mim, então perguntei porque eu nunca o havia visto antes. Ele disse que antes frequentava uma escola particular. Eu nunca havia andado com um aluno de uma escola particular antes. Conversamos durante todo o caminho para casa e carreguei os livros dele. Descobri que ele era um garoto muito legal. Perguntei se ele queria jogar futebol no sábado comigo e com os meus amigos. Ele disse que sim. Saímos juntos durante todo o final de semana e quando mais eu conhecia o Kyle, mais eu gostava dele. E meus amigos também. Durante os 4 anos seguintes, Kyle e eu nos tornamos melhores amigos. Quando estávamos prestes a nos formar, começamos a pensar sobre a faculdade. Kyle decidiu ir para Georgetown e eu iria para Duke. Kyle foi o orador da nossa turma. Eu brincava com ele todo dia, dizendo que ele era um nerd. Ele teve que preparar um discurso para a formatura. Fiquei muito feliz por não ser eu quem teve que ficar de pé ali e falar. No dia da formatura, quando vi o Kyle, ele estava incrível. Dava para perceber que estava nervoso por causa do discurso que faria. Quando começou, limpou a garganta e disse: a formatura é um momento para agradecer aqueles que ajudaram você a atravessar esses anos difíceis. Seus pais, professores, irmãos, talvez um treinador, mas principalmente seus amigos.
Estou aqui para contar a todos vocês que ser amigo de alguém é o melhor presente que você pode dar a ele. Vou lhe contar uma história. Olhei incrédulo para o meu amigo enquanto ele contava a história do primeiro dia em que nos conhecemos. Ele havia planejado se matar naquele final de semana. Ele falou sobre como havia limpado seu armário, para que sua mãe não tivesse de fazer isso depois. Por isso, estava levando todas as suas coisas para casa. Ele olhou sério para mim e me deu um pequeno sorriso. Felizmente fui salvo. Meu amigo me salvou de fazer algo inominável. Ouvi o nó na garganta da multidão enquanto aquele garoto bonito e popular nos contava sobre o seu momento de maior fraqueza. Vi sua mãe e seu pai olhando para mim e sorrindo, com aquele mesmo sorriso de gratidão. Até aquele momento, eu não havia percebido a profundidade daquele sorriso. Nunca subestime o poder de suas palavras e atos. Com algumas palavras gentis, você pode mudar a vida de uma pessoa, para melhor ou para pior. Deus nos coloca na vida uns dos outros para impactarmos uns aos outros de algum modo. Lindo esse capítulo, né, gente? Nossa, o que é isso? E essa história do Kyle, né, ela faz com que a gente reflita, né, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas palavras. O que você tem lançado? O que eu tenho lançado? Né? Eu falo aqui, eu tô falando você, mas é algo que eu tô refletindo também. Porque às vezes a nossa tendência, né, é reclamar, é questionar, né, o porquê que não tá acontecendo do jeito que eu queria, o porquê que não aconteceu, né, da forma que eu pensei que fosse acontecer. Ou aquele dia que algo de ruim acontece e você, ao invés de agradecer, a gente tende a reclamar, né? E o livro aqui, esse primeiro capítulo faz com que a gente reflita, né? Reflita nas nossas palavras, reflita nas nossas ações, que a gente deve olhar não só para nós, mas também para os outros, né? E isso é muito importante. Então, fica aqui. Nosso primeiro capítulo se encerra e amanhã eu volto com o segundo capítulo. Um beijo com leitura com propósito.